Também. Boa tarde a todas e todos. É um prazer imenso estar aqui, compartilhando essa mesa e vindo falar da perspectiva e da onde eu falo, né? E eu queria me apresentar porque quem sou eu diz muito sobre o que eu vou falar, né? E eu sou formada em gestão de políticas públicas, com mestrado na área, e há mais de 6 anos eu venho trabalhando o tema da transparência, acesso à informação e governo aberto dentro de governos. Tive uma experiência na Prefeitura de São Paulo e uma experiência apoiando governos e municípios, diferentes municípios no Brasil. E hoje estou falando em nome do Instituto de Governo Aberto, que é um instituto que eu cofundei, e que nós somos uma organização da sociedade civil que apoia governos em processo de abertura, no desenho das suas políticas de transparência, acesso à informação e participação social. E aí eu acho que isso é importante porque a gente brinca, né? Eu sou da tribo da transparência, dos dados abertos, do acesso à informação, e é muito legal esses encontros, né? Então, eu queria trazer, deixa eu ver aqui, isso, a minha perspectiva de fala, né? Eu vim falar aqui, eu não sou advogada, eu não vou falar do ponto de vista do direito, mas eu sou uma implementadora, e eu vou pensar e trazer algumas reflexões que eu tive durante algumas experiências, que é essa perspectiva de como esses temas, o acesso à informação, a proteção de dados, a privacidade, os dados abertos, eles se transformam em política pública. Eles descem para a realidade da gestão pública, para o dia a dia do servidor e do gestor público, sobretudo nos municípios do Brasil, quando a gente está falando, que é onde a população vive, né? Então, é com esse olhar que eu quero aportar a discussão. E aí, eu queria começar falando um pouco sobre transparência e abertura de dados, né, sobre o contexto que a gente está hoje, e aí depois cruzar isso com proteção de dados e falar de alguns desafios para os governos, alguns que eu lembrei, mas, evidentemente, outros vão ser trazidos aí por vocês nas questões. Acho que a primeira é, quando a gente fala de transparência, acesso à informação, a gente tem 2 marcos importantes de se firmar aqui, que é a Lei de Acesso à Informação, e que é a Política Nacional de Dados Abertos, que eu não acho que é à toa, é o último decreto publicado pela presidente Dilma antes do impeachment. Então, o último decreto fala sobre abertura de dados, estabelece que o governo federal tem que abrir uma série de dados, né? E isso é um marco, porque isso a gente tem visto desde 2011, um movimento crescente e forte, aí tem muito do contexto, de avanços na política de transparência e acesso à informação no Brasil e abertura de dados. Esse contexto ele foi muito forte, ele veio numa onda na América Latina e em outros países, e a gente consegue ver isso não se consolidando, mas chegando no Brasil. A grande questão é que a gente ainda tem gargalos, e esse não é um tema consolidado integralmente, né? A gente tem algumas ameaças que vêm surgindo e aparecendo, e acho que nesse processo é que o tema da transparência e abertura de dados se encontra com o da proteção de dados e da privacidade. Falando de dados abertos, esse é o Open Data Index da Open Knowledge Foundation. Ele analisa uma série, né, vocês podem ver aqui, uma série de dados, e ele analisa 6 aspectos do quanto essas informações estão abertas. Desde a licença, da possibilidade de ser legível e o download por máquinas, enfim, há uma série de dados e informações. E a boa notícia é que esse cenário de 2016, nós, Brasil, estávamos na 8ª posição. Uma oitava posição, se a gente for comparar outros índices e outras questões, é uma boa posição para citar. Só que eu queria fazer um adendo a esse painel, que é o seguinte: os principais gargalos que eles avaliaram das nossas bases de dados, eles têm a ver com propriedade de terra, localizações, qualidade do ar e registros de empresa. E por que eu quis fazer esse slide focando nesses principais gargalos que o Open Data Index mostra para a gente? Porque, quando eu for falar de alguns casos e de alguns desafios, tem muito a ver com esses temas que a gente está abordando e essa abertura de dados, que dados, de fato, a gente está abrindo, né, enquanto poder público, e que dados a gente não consegue abrir, por quê? Acho que essa é uma grande questão para a gente poder debater, inclusive debater os limites com a proteção de dados. Em relação
à Política Nacional de Dados Abertos, a gente também vai bem, né? Mais ou menos, mas 70% das bases de dados que foram estipuladas foram abertas no governo federal. A gente tem 17% que não, e eu não consigo ver daqui, mas acredito que seja 12%, que vocês podem checar aí. Mas esse é um painel de monitoramento da CGU que mostra o quanto a gente está abrindo e que bases estão sendo abertas. Aqui tem também, nesse painel, uma análise de quais são os ministérios que não publicaram, ministérios e órgãos do governo federal que não publicaram suas políticas de dados abertos e que não, consequentemente, não disseram que tipo de informação vão abrir. E aí a gente tem várias, né? Desde o Ministério do Meio Ambiente, como Ministério, diferentes universidades ou outros ministérios, uma série de órgãos que não têm a sua política de dados abertos desenhada. E aí o que eu queria colocar nessa perspectiva é que temos avanços, mas ainda temos alguns gargalos e algumas questões importantes a serem debatidas para a abertura de dados. No que tange ao acesso à informação, a gente também avançou muito no Brasil, né? Aqui eu trouxe o relatório dos 5 anos da Lei de Acesso à Informação, que é uma publicação feita pelo artigo 19, que traz casos de como o direito de acesso à informação foi garantido no Brasil e como isso impactou diferentes direitos, como, por exemplo, Belo Monte, ou os casos de aborto legal no Brasil, enfim, uma série de ações e casos em que o acesso à informação foi fundamental e que o governo garantiu esse acesso à informação. E um outro exemplo, a gente publicou esse ano, nos 7 anos da Lei de Acesso à Informação, uma análise do sigilo, né, de quanto também a gente tem ainda uma dificuldade de trabalhar, de classificar informações como sigilosas, e que, embora a Lei de Acesso à Informação ela tenha se consolidado, sobretudo no governo federal, a gente ainda tem inúmeras dificuldades. E, quando a gente fala dos entes federados, dos estados e municípios, essa dificuldade fica ainda maior, né? Na experiência que a gente tem enquanto instituto, quando a gente chega falando da Lei de Acesso à Informação, que é uma lei que está há 7 anos aí na praça, os gestores públicos não sabem, né? Nunca ouviram falar, ou eles precisam se apropriar desse processo, e isso é um desafio que eu queria colocar para vocês. Muito embora a gente tenha avançado, tem alguns gargalos, como esse exemplo que eu trouxe, que é um caso recente desse ano, que o Ministério do Meio Ambiente tira informações de mapa do ar. Então, a gente está falando de um avanço do acesso à informação, da transparência, mas, ao mesmo tempo, esse avanço ainda não está consolidado, né? Retirar informação do ar, informação pública, sem nenhum debate público e sem um diálogo de por que isso seria importante, mostra que é um contrassenso, apesar de ter tido avanços. Outro caso, também, que é importante de contexto, é que a Lei de Acesso à Informação, esse ano, ela teve uma tentativa de alterá-la para ampliar o rol de profissionais que decretam sigilo sobre as informações, né? E isso foi, a partir de uma intensa mobilização de organizações e entidades, o governo recuou, mas essa é uma questão, né, como eu venho dizendo, que não é um ponto pacífico, não é porque a gente está aí há 7 anos falando, debatendo, implementando o acesso à informação no Brasil, de que isso, de fato, está ocorrendo. E aí, acho que eu queria trazer um ponto, que é um pouco da estrutura administrativa para a política de acesso à informação, né? Do ponto de vista da governança, a gente, quando vai falar do acesso à informação no governo federal, a gente está falando da Controladoria Geral da União, da CGU, enquanto um órgão, né, abrangente e que tem capilaridade territorial, então, que tem as suas regionais nos estados, né, e a gente está falando também da infraestrutura nacional de dados abertos. E por que eu estou colocando isso? Porque a gente vai ter que conversar sobre isso, sobre essas estruturas de governança, para pensar uma política integrada. Não dá para ter a CGU, não dá para ter a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, e não dá para ter a autoridade sem pensar uma articulação entre essas políticas. Dá até para ter, mas o resultado vai ser inefetivo frente ao que a gente gostaria da integração dessas políticas. Aqui, basicamente, eu não vou me ater, mas são as partes, os trechos da Lei de Acesso à Informação que fala de proteção de dados pessoais, que fala do consentimento. E aí eu queria só fazer um adendo, que é, quando a gente está falando de empresas, tem um debate sobre o consentimento, sobre o acesso a determinado serviço,
que, teoricamente, eu não acredito muito, mas que eu posso não querer não acessar determinado serviço, eu posso querer não entrar numa rede social. Agora, quando eu estou falando do poder público, eu não posso não querer acessar um serviço público, então, por não dar meus dados pessoais. Então, os dados pessoais para acesso ao serviço público, ele é elemento fundamental do direito a esse serviço público. Então, o Estado ele armazena esses dados, porque ele é condição para eu poder acessar uma política pública. E aí, aqui, na Política Nacional de Dados Abertos também, ela estabelece que a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos tem responsabilidade de estabelecer diretrizes sobre a proteção de informações pessoais. Por que eu estou falando isso, esse contexto da transparência? Porque ele se encontra com esse contexto também da proteção de dados para o poder público. Acho que a gente teve, com a lei de proteção, a gente teve um super avanço nas diretrizes, mas a gente ainda tem lacuna na implementação. E o que eu queria trazer é que, enquanto nós estamos aqui, os servidores, os gestores públicos nos municípios ou em diferentes lugares estão vivenciando os desafios, né, de saber que tipo de informação eu abro, que tipo de informação tem que ser preservada. E isso eles estão lidando numa discricionariedade, sem ter muito elementos para a tomada de decisão. Vai muito do contexto, muito da percepção daquele gestor, se aquela informação deve ou não ser aberta, e não de uma política desenhada, e não de diretrizes bem definidas, e não de espaços e formações para esse gestor. Aqui eu queria trazer esse caso, que é um caso, né, acho que bem emblemático de como os dados abertos se confrontam também com a proteção de dados. Essa é uma matéria feita pelo G1, com base numa base de dados aberta pelo governo, em que eles conseguiram, né, detalhes da vida de adolescentes a partir de dados que foram abertos, né, para a gente ter isso no horizonte. E, na própria lei, quando a gente está falando da proteção de dados, a gente está falando de uma governança feita pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí que vem, acho que, algumas questões que eu quero trazer para vocês e alguns dos desafios e casos que eu queria compartilhar nesse tempinho que resta, que é a abertura e a privacidade, elas estão no dia a dia da gestão pública. Os servidores, os gestores, eles estão lidando com isso. E eu queria trazer alguns exemplos. Esse é o relatório de acesso à informação da CGU, né, no Brasil, de 2017, em que o principal motivo para se negar um pedido de acesso à informação é proteção de dados. Esse mostra aí destacado como esse é um tema que pode, enquanto a gente defende, né, um direito à privacidade, ela também pode ser uma razão para a não abertura. Eu não estou dizendo que não deveria ser negado alguns pedidos de informação, eu só estou dizendo que esse limite a gente ainda não sabe muito bem qual que é a régua, né, onde ela está. E aí, alguns outros casos. A Prefeitura de São Paulo abriu os dados do IPTU, dados cadastrais, todos os seus dados estão disponíveis no site de dados abertos. Essa foi um primeiro ato de abertura de dados cadastrais, que foi super importante, foi super pioneiro no Brasil, mas, enquanto a gente está vendo isso, por outro lado, tem uma instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente, que estabelece que o cadastro ambiental rural, que são as informações das propriedades rurais no Brasil, eles não podem ser abertos porque tem proteção de dados pessoais. E aí a gente tem um confronto entre, por exemplo, uma prerrogativa, que foi a abertura de dados do IPTU de São Paulo, com uma negativa de acesso à informação, que é o caso da propriedade rural no Brasil. E lembra quando eu falei que eu queria dar um destaque no Open Data Index, falando exatamente sobre como propriedade é um tema a ser debatido, a questão do meio ambiente? Esses todos são temas polêmicos que realmente a gente ainda está patinando se a gente abre ou não por uma questão de proteção de dados pessoais. E aqui alguns casos que eu não tirei da minha cabeça, mas tirei de pedidos de informação que os gestores recebem, nesse caso é na Prefeitura de São Paulo, porque ela disponibiliza os pedidos que foram feitos, mas gostaria de saber se a pessoa, né, se a Francisca esteve internada no hospital Alexandre no dia tal, né, pedidos que chegam para os gestores públicos. Outros, gostaria de solicitar a relação com nomes completos de beneficiário que moravam nos hotéis do programa de braços abertos, com a especificação por hotel e ano de cadastro no programa.
E aí eu queria que vocês pensassem, devemos ou não abrir esses dados? Solicito o número total de agentes de informação da central de atendimento, do serviço Atende, seus nomes, data de nascimento e data de admissão. Solicito cópia de registro de todos os nomes das pessoas que entraram e saíram do edifício da Ilume e também da Secretaria Municipal de Serviços e Obras, pedestres e garagem, desde o início da gestão. Esses são dados que... Eu estou falando isso porque isso é o que o gestor está vivendo. E não necessariamente é um gestor que está aqui discutindo isso com a gente. Ele é um gestor da Secretaria de Obras, ele é um gestor da Secretaria de Saúde, e ele não sabe. E, às vezes, a gente fica na dúvida do para onde caminha, né, como que a gente faz para resolver esses dilemas entre acessar uma informação ou preservar a privacidade. E aí eu acho que, juntando os desafios das duas pautas para a gestão pública, como eu já adiantei, é ter uma visão sistêmica entre esses assuntos, sistêmica e integrada. Não dá para a gente pensar que existe a CGU, que existe ainda, e que vai existir a Autoridade Nacional, e que esses órgãos eles não estão pensando de modo integrado privacidade e transparência. Não dá para ser duas agendas separadas. Acho que, além disso, não dá para a gente desconsiderar a implementação e os municípios nesse processo, né? Como que os municípios vão implementar essa política? Isso está chegando para eles? Porque a nossa percepção é que a lei está chegando agora por muita estratégia nacional, por muita mobilização da sociedade civil, mas como que chega e como que vai chegar esse tema da proteção de dados para os municípios? E aí eu acho que é fundamental a gente pensar, a gente precisa capacitar esses gestores, a gente precisa formar os servidores públicos para esse tema. Eles precisam, e aí é diferentes áreas, não adianta a gente só falar com o órgão de controle, ou não adianta a gente só falar com quem cuida da política de transparência e da proteção de dados. Porque o dilema da transparência e da proteção de dados ele é vivido em todas as áreas do governo. Então, a gente tem que pensar e tem que cuidar para que esses gestores estejam cientes e capacitados desse processo. E eu acho que, nesse sentido, como estabelecer o limite entre a proteção e a abertura de dados. E eu acho que não dá para a gente fechar essa discussão só do ponto de vista legal, né? Só na área do direito. Eu acho que a gente tem que envolver outros atores, e esse processo de decisão não tem que também ser só do poder público. Não é só a tecnocracia que vai decidir o que abre e o que fecha, mas é fundamental ter um diálogo com a sociedade, diálogo com os movimentos, diálogo com quem luta por política pública, para a gente pensar isso junto. A gente não vai conseguir dar respostas efetivas se a gente enquadrar esses temas em uma ou outra caixinha. E aí eu acho que a gente tem que pensar os desafios, né, que é incorporar as técnicas de anonimização, desagregação, ou seja, dá para abrir dados preservando as informações pessoais. Isso é uma falácia dizer que não dá. É possível, tem técnicas, e o primeiro passo é fazer esse trabalho de gestão da informação, é fazer catálogos de base de dados, é levantar que tipo de informação tem dentro do poder público, é pensar como é que está a segurança dessas informações, quem acessa determinadas bases de dados, quando a pessoa sai. É muito interessante, eu lembro de um caso na Prefeitura de São Paulo, quando eu estava, que a gente perguntava assim, quem acessa tal sistema, sistema de informação da saúde? Tais e tais pessoas, tem uma lista. E quando essas pessoas saem da Prefeitura? Era uma pergunta básica que as pessoas não sabiam responder. Falavam, verdade, precisa descadastrar, não tinha pensado nisso. É uma falta de diretriz e de noção integrada sobre essas políticas. Então, acho que esse é um desafio. E aí eu queria, de modo muito breve, deixar isso até para o debate, colocar um olhar possível para essas questões, que é um olhar que eu estava esse ano no Encontro Internacional de Governo Aberto, no Canadá, e a Suzane Legault, que é a comissária de acesso à informação, foi comissária lá, ela fez uma reflexão que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que é a seguinte: a gente avançou, a gente correu atrás da abertura de dados e da transparência. Aí a gente viu que a gente criou um problema com a privacidade.
Aí a gente correu atrás para resolver o problema da privacidade. E aí a gente está percebendo que a gente está criando outros problemas. Até quando a gente vai ficar pensando nessas lógicas separadas? E será que não dá para a gente integrar essas visões dentro de um framework que ela propõe, que é um olhar de direitos humanos? A gente tem que pensar que a abertura de dados não vai fragilizar minorias e populações em situações vulneráveis. E a gente tem que pensar que a abertura de dados ela também vai ter que expor dados, que muitas vezes são dados pessoais, mas que têm interesse público relevante nisso, como, por exemplo, a propriedade rural, o desmatamento, todos esses dados que são caros para a nossa sociedade desigual. Então, eu queria terminar falando isso, né, como garantir a transparência dos assuntos de interesse público e preservar as privacidades das minorias, e como que a gente pode integrar essa pauta dentro de uma visão mais ampla, que a gente não tem que correr atrás dos problemas que a gente criou. Um pouco isso, esse é o meu contato, e eu agradeço e continuo o debate. Obrigada.